E vamos para as últimas leituras do ano. Fala aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Davi e hoje vamos para mais um vídeo falando sobre leituras. E hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês sobre as últimas leituras do ano, certo? Eu separei aqui alguns que eu já li e os que eu estou lendo atualmente, e eu já percebi que eles vão ser as últimas leituras, certo? Vão ser os últimos livros que eu vou ler no ano, mesmo que eu termine alguns deles a tempo de começar o outro que eu começar, provavelmente eu não vou terminar ainda esse ano, eu só vou terminar no ano que vem, então provavelmente eu só vou falar deles mais pra frente, né? Vocês devem ter percebido que eu tô falando um pouquinho baixo, e não é porque eu tô tentando passar uma vibe tranquila, uma vibe, nossa, entendeu? Não, minha esposa tá descansando ali no quarto, ela tá ali dormindo, e eu posso dar essa desculpa pra fazer o vídeo vibe, cozy vibes, né? Tipo, sussurrando, falando baixinho, ASMR e tal. Coisas desse tipo, né? Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, né? Vocês me digam o que vocês estão achando, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, vamos para os velhos avisos que eu sempre tô nos vídeos, beleza? Se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o seu like, beleza? Deixa um likezinho, ajuda pra caramba aí, um gostei, um joinha. Também vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem novos vídeos, tranquilo? Beleza? É isso aí, vou continuar falando baixinho. Bom, só uma observação aqui que eu tenho que fazer. Aqui tá um calor muito louco, cara. Tá um calor assim absurdo aqui em casa. Porém, do lado de fora tá caindo a maior chuva, assim, de raio, vento, água, tudo. É uma chuva cabulosa. Então não posso abrir a janela, porque senão entra um tornado aqui dentro. Mas aqui dentro tá um calorzão, assim, eu tô tipo suando aqui, assim, tá muito louco. Mas enfim, vou gravar o vídeo aqui hoje. Bom, separei algumas leituras que eu fiz e estou fazendo, e falar um pouquinho delas aqui, o que eu achei e tudo. E vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. A primeira leitura que eu fiz foi esse mangá aqui, né? O Solanin, volume 1 e volume 2. Eu li a obra completa de Solanin. Ele é um mangá do Inyo Asano, o autor, né? Muito conhecido aí por Boa Noite Pum Pum, Solanin, e também tem outros, né? Decadência, enfim, tem alguns outros lá. Ele é muito conhecido por fazer uns dramas aí muito interessantes. E o que eu posso dizer de Solanin é que a temática dele me prendeu muito, sabe? Tipo, a temática simplesmente foi muito boa e me fez pensar várias coisas, assim, sobre sonhos, sobre a vida, sobre a realidade, sobre, sei lá, várias coisas assim da nossa vida, né? Eu acho que o mais interessante dessa obra aqui é muito a questão relacionada a você se tornar adulto, fazer escolhas importantes da sua vida, você amadurecer, né? Perder um pouco dessa ingenuidade, assim, de seguir os sonhos que você quer, fazer só aquilo que você gostaria de fazer, prestar atenção nas oportunidades que você tem e também tentar aprender a lidar com as oportunidades perdidas e os momentos, assim, difíceis, né, que a gente tem na nossa vida, né, sobre decisões ali sobre o futuro, sobre sonhos, sobre escolhas importantes da vida. E ao mesmo tempo tudo isso com personagens ainda um pouco imaturos, que ainda tem muitas dúvidas, ainda tem muito medo, muita ansiedade ali relacionada às escolhas deles, né? Pra ser sincero, eu achava que a história iria se aprofundar muito mais nesses conceitos, nessas ideias, mas não aprofundou tanto quanto eu achei que iria. Mas não acho que isso foi uma coisa ruim. A obra em si, só de tocar nessa temática, foi muito boa. Então, minha esposa acordou, mas eu vou continuar falando assim baixinho, porque sei lá, vai que fica legal no vídeo essa narração sussurrada. ASMR, né? Continuando falando sobre o Solanin aqui. E assim, ela é uma obra um pouco lenta, tá? Ela é um pouco assim, um slice of life que chama, né? Ela assim, é um trecho da vida ali, cotidiano, tudo. Então
por um bom período da história, ela é bem lenta, bem leve, né? As coisas que vão acontecendo, até que ela simplesmente chega num clímax assim, muito forte, muito dramático da história. E acho que essa parte mais tranquila da história pode deixar você de início assim, meio incomodado ou entediado, mas ela serve o propósito de deixar o choque mais assim, pesado, né? Quando chega mais no meio da obra ali e tudo, né? No geral, eu gostei pra caramba dessa história, me fez pensar sobre passado, sobre decisões, sobre várias coisas assim que a gente passa pela vida, né? Me fez pensar sobre maturidade, me fez pensar sobre como eu era antes e como eu sou hoje, né? E achei legal. A obra em si, ela não provoca, assim, de forma proposital esse tipo de questionamento, tá? É só que a temática, o tema que gira em torno da história aqui que está sendo contada, ela faz você pensar muito nessas coisas, assim. Mas a história em si dos personagens, ela não vai aprofundar tanto em muitas questões desse tipo. Ela vai aprofundar nas questões deles, pessoais deles, né? Mas se você parar para pensar e refletir em cada um ali, você abre um leque ali de coisas ali que você já viveu e tudo. Coisas a pensar, né? Enfim. Então, tá aqui Solanin. Uma coisa que eu me arrependi um pouco sobre a compra dessa obra aqui, né? Desses 2 volumes. Foi porque eu comprei eles no período lá do mês da Black Friday na Amazon, né? E eles tinham ficado num preço assim até legal, tipo, cada um. Só que quando eu comprei e virou ali a semana da promoção e trocou os itens que iam ficar em promoção, o volume único ficou mais barato do que a compra desses 2 juntos. Então, assim, pô, que sacanagem. Eu achei que o volume 1 ele não ia ficar em promoção. Aparece. Que isso, hein? Enfim, eu não achava que o volume único ele ia ficar em promoção, tipo, na Black Friday, ou que ficaria tão abaixo do preço, assim. Eu tinha visto ele abaixar o preço em outras promoções, mas não tinha abaixado tanto, então não estava esperando isso. E aí, quando ele abaixou o preço na semana da Black Friday, simplesmente ficou mais barato do que eu comprei esses 2 que também estavam em promoção. O valor deles em promoção ficou maior do que o valor do volume único, né, em promoção. Então, fiquei um pouco chateado com isso. Mas, enfim, sobre a obra, achei boa. Uma boa obra. Achei muito legal. Agora vamos falar de Maus. Cara, Maus foi a minha leitura viciante do mês de dezembro. Eu li essa HQ em uma semana, mais ou menos, e eu fiquei muito vidrado nessa história. É uma história muito comovente, muito emocionante, muito boa. E também, assim, cara, que história de vida que você lê aqui, sabe? E não só isso, mas você consegue perceber aqui do autor, né, que é o Art Spiegelman, um excelente quadrinista. Assim, você percebe uma grande habilidade que ele tem em contar essa história. E eu achei isso muito incrível. Falando um pouquinho sobre a história do Maus, né? Perto ali. Olha quem chegou para atrapalhar tudo aí, ó. Sai daqui. Querendo aparecer. E qual que é a história de Maus, né? Essa HQ ela vai contar a história do pai, né, do Art Spiegelman, o Vladek Spiegelman, né? Se eu estiver falando errado, desconsidera, beleza? Ele era um judeu e conta de toda a experiência que ele teve, né? Toda a vivência que ele teve, na verdade, do período da Segunda Guerra Mundial, sendo um judeu, né? Então ele vai falar desde o início da guerra, antes da guerra, como que era a vida dele, o que ele fazia e tudo, até que começou a guerra, começaram os alemães a ter confrontos ali, e o nazismo se espalhando, tudo isso foi acontecendo e tudo, até eles começarem a expulsar judeus das cidades e eles terem que se mudar, depois eles começarem a ser capturados ali pelos nazistas. E ele vai passando por toda essa história e inclusive ele passou pelos campos de concentração de Auschwitz, né? Que é simplesmente o lugar mais macabro, mais bizarro, né? É um dos momentos históricos assim mais terríveis, né,
da humanidade, assim. E o pai do autor, ele passou por esses campos e ele conseguiu ficar vivo, ele conseguiu sobreviver, mesmo com muita dificuldade. E ele tem toda essa história de vida dele sendo contada e relatada aqui na HQ de Maus. Fiquei viciado nessa leitura. É uma leitura assim, extremamente envolvente, assim, você fica muito curioso para saber sobre a vida do pai do autor, né? E além de você ficar muito curioso com essa história, o jeito que o autor ele passa essa história, né? Ele consegue passar toda essa história te dando uma perspectiva mais ou menos assim, como se você estivesse conversando com seu pai ou com o seu avô, que te conta umas histórias assim da vida dele muito, né, muito doidas assim. Então, esse é o tipo de sensação que você tem lendo esse livro, ouvindo a história do velhinho aqui, do Vladek. Ele já tá velhinho já quando ele tá contando a história. E, cara, você percebe um nível de habilidade que ele tem em te aproximar do personagem, te aproximar da história desse cara e te aproximar ali dos momentos que ele viveu, sabe? Então, assim, uma HQ incrível, por isso não é à toa que ela recebeu o prêmio Pulitzer, né? É um prêmio de obras jornalísticas, literárias, etc. E não é à toa que esse aqui foi o primeiro quadrinho, talvez não sei se o único quadrinho, mas acho que foi o primeiro quadrinho a receber esse prêmio, né? E ótima leitura, leiam, por favor, Maus. Bom, agora eu vou falar das leituras que eu estou lendo atualmente, né? E serão as últimas leituras do ano, muito provavelmente. Talvez eu termine uma delas antes do fim do ano, mas mesmo que eu comece um outro, eu não vou falar ainda nesse mês, sabe? Esse mês ainda vai ter alguns vídeos de outras leituras, vai ter umas resenhas aí que eu gravei e tudo, vai ter vídeos falando de livro, mas nenhuma leitura nova. As últimas leituras do ano serão essas duas. Bom, então o primeiro livro que eu vou falar aqui vai ser o Meu Assassinato, de Kate Williams. É um livro de suspense, eu já falei um pouquinho dele quando eu fiz o unboxing, um vídeo de unboxing há um tempo atrás. Mostrei ali que eu tinha feito a compra dele e também acho que no vlog passado eu tinha falado que eu leria esse livro, começaria a ler esse livro. Não tinha nenhuma noção do que ele falava, assim, eu não tinha lido nada, nem a sinopse aqui de trás. Mas enfim, comecei a ler. Finalmente eu descobri por que essa personagem ela investiga o próprio homicídio, né? Ela é uma clone. Ela morreu, clonaram ela e agora essa clone ela vive normalmente a vida dessa pessoa que morreu. Vive ali com seu marido, sua filha, no seu emprego, mas ela é uma clone. E assim, conforme a gente vai ler o livro, a gente vai percebendo que o universo aqui do livro, ele é um universo meio futurista, assim. Isso faz com que o livro tenha uma temáticazinha bem de leve, assim, de ficção científica, né? Basicamente, ela foi assassinada por um serial killer, porém, ela foi uma vítima que foi clonada, né? E tá vivendo a vida ali como se fosse a original, vamos dizer assim, né? E isso mexe muito com a cabeça da personagem, porque ela fica tipo assim, cara, eu não sou aquela pessoa, eu sou uma pessoa diferente, e ela não se sente a pessoa original, e isso gera muitos conflitos ali, né? Bom, então basicamente a história fala sobre essa mulher que foi assassinada por um serial killer, e todas as vítimas desse serial killer, elas foram clonadas. Elas participaram ali de um programa. Participaram não, né? Porque elas não eram voluntárias nem nada, elas estavam mortas. Mas decidiram ali, uma associação científica lá decidiu clonar essas mulheres e decidiu que elas deviam viver as vidas delas normalmente, sabendo que eram clones, mas elas deviam viver como as pessoas originais, né? Eu ainda estou no início do livro e não deram tantos detalhes assim, mas a gente vê o efeito disso na vida dessas pessoas, dessas vítimas, né? Todas mulheres, né? E assim, o início do livro ele vai falar muito sobre essa temática, né? Sobre como essas vítimas se sentem
ao serem clonadas, assim como clones, né? Então elas voltam para as casas delas, elas voltam para as famílias delas, elas voltam para os empregos delas, mas tudo tá diferente, tudo mudou. E o início do livro tá muito nessa temática da clonagem ali e tudo, e dá um aspecto até sci-fi, né, pra parada assim, bem legal. Pelo que eu entendi, essa história vai desenvolver mais para um suspense e até uma coisa mais de investigação, mas eu posso estar errado quanto a isso e não sei, não sei bem o que esperar. Eu tô gostando bastante do que eu tô lendo aqui. Um suspense meio sci-fi, com essa temática da clonagem, e é um livro de leitura fácil, vamos dizer assim. Então estou gostando bastante. Eu li já 70 páginas dele e eu acho que tem uns 2 ou 3 dias que eu estou lendo, junto com outro livro. E, ou seja, foi meio rápido, assim, eu acho. O tanto de páginas que geralmente eu leio por dia, foi uma quantia considerável até, assim. Agora vamos ao último livro, né? Que eu estou lendo com muito mais frequência. Eu comecei ele antes do livro anterior e tô lendo ele com muito mais frequência porque eu me envolvi mais, assim, eu tô bem mais envolvido, bem mais interessado. E comecei o outro agora, o que eu falei antes aqui, o Meu Assassinato. E assim, eu tô lendo ele com mais calma porque eu quero dar prioridade para ele, porque eu comecei a ler ele primeiro, né? E é o livro Devoradores de Estrelas, né? É uma aventura de ficção científica e espacial, né? E, cara, que livro bom, assim. É muito, muito bacana, muito interessante. É a minha primeira obra de ficção científica que eu leio, né? Como minha primeira ficção científica que eu tô lendo. Já vivi vários filmes, né, e séries de ficção científica, mas uma leitura de ficção científica eu acho que é a primeira. E eu tô gostando bastante. O autor desse livro, ele é o mesmo autor que escreveu Perdido em Marte, né? Que é aquele filme com, acho que é o Matt Damon, se eu não me engano. E eu gosto pra caramba daquele filme, ele é um filme muito legal, muito bom. Gostei pra caramba dele. E me chamou a atenção quando eu ouvi falar desse. E me chamou a atenção quando eu ouvi falar desse livro aqui. E comecei a ler, tô gostando muito. Muito legal as partes de ficção científica. A história ela é muito boa e tô achando muito bom, cara, assim. Ele me impressiona muito, assim, várias revelações, vários momentos, assim, de virada, muitos pontos de virada na história, assim. O tempo todo tem alguma coisa nova acontecendo. A única coisa que eu digo, assim, que pode ser um aspecto um pouco negativo é que, às vezes, você tem um pouco de dificuldade, assim, de ler as partes científicas, mas eu acho que isso seja comum em ficção científica, tem muito texto, muita explicação científica de algumas coisas. Então é normal, às vezes, você boiar numa coisa que você não entende e tudo, mas ele dá um jeito de te explicar o que está acontecendo e você não se sente prejudicado na leitura ali, quando você não entende alguma coisa. Em algum momento você vai entender melhor o que ele está falando. Mas às vezes cansa, às vezes dá uma cansada. Tanto que assim, esse livro, eu li bastante dele já, eu já tô mais da metade já. Eu tô aqui já tá mais ou menos aqui. Tá mais da metade um pouquinho. E assim, ele demora um pouquinho mais pra você ler as coisas. Diferente do Meu Assassinato, que eu li 70 páginas, né, já. Eu acho que pra eu ler umas 70 páginas, esse aqui demorou um pouquinho. Por causa das explicações e tudo, do ritmo de leitura dele. Eu tô bem viciado nesse livro, mas eu também sei que eu não vou conseguir terminar ele antes do ano acabar, eu acho. Eu acho que vou terminar ele lá pro início de janeiro. Eu tô lendo ele com muita frequência, gostando muito de ler ele, mas simplesmente ele é muito grande. A diagramação dele é um pouco grande aqui no livro. Deixa eu tentar mostrar aqui um pouco. A diagramação dele é um pouquinho assim grande, então a página dele é um pouco mais longa que a do outro livro aqui, e também assim os capítulos são um pouco maiores também, né? Então ele é uma leitura um pouquinho maior mesmo, mas com uma história muito boa, história muito legal, personagens muito bons, assim. Tô gostando muito, achei muito legal mesmo. Como minha primeira ficção científica, assim, eu tô achando fenomenal. Então, Devoradores de Estrelas, minha última leitura desse ano aqui.
Tô ansioso para ver o final, né? Bom, essas foram as minhas leituras de dezembro, né? Foram leituras aqui que eu gostei, foram muito boas e eu acho que elas até me ajudaram a aumentar o meu ritmo de leitura, a quantidade de páginas e capítulos que eu leio por dia e tudo. E eu espero me desafiar no próximo ano para ler mais coisa, né? Não foi uma quantidade assim absurda de livros, não foram muitos livros, mas foi uma quantia ali ok para uma pessoa que voltou assim ao hábito da literatura assim recentemente. Eu voltei ali em outubro, tudo. Eu tô satisfeito de vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou, até mais.